Que pessoa fantástica! Quantos aqui já expressaram isso acerca de alguém quando você foi presenteado em se deparar com uma pessoa no curso da sua vida e as qualidades e virtudes dela, logo num primeiro contato, lhe trouxeram profunda alegria ao coração? Às vezes nós utilizamos outros adjetivos, talvez que pessoa iluminada, que pessoa abençoada, que pessoa maravilhosa. Fato é, queridos, que todos nós buscamos em nossa existência pessoas que possam modelar algo que nos inspira. Essa constatação é um fato nos nossos dias, porque em todos os cantos nós encontramos cursos se multiplicando de mentoring ou coaching, às vezes com a motivação errada. Pessoas que inspiram pelo sucesso profissional, como um grande gestor, pelo sucesso acadêmico, por se tornar um grande investidor. Não importa, todo ser humano, ele busca ser inspirado por algo, mas não por algo, principalmente por alguém. Essa semana eu fui presenteado numa reunião da APMT, Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, onde nós estávamos reunidos em assembleia e recebendo missionários da nossa denominação do exterior e alguns que trabalham em campos transculturais. Eles eram entrevistados para relatar como estava o trabalho, desafios e conquistas. E antes deste casal entrar, um dos pastores membros da assembleia, ele disse: olha, nós vamos receber agora as maiores autoridades, provavelmente as maiores autoridades em linguística no Brasil. Eles possuem pós-doutorado nos Estados Unidos, são uma sumidade. E quando aquele casal entrou, já próximo aos 60 anos, eram pessoas comuns, ordinárias. E eu me dei conta que eu já tinha cruzado com eles nos corredores da agência e não fui chamado a atenção em absolutamente nada. Mas quando eles começaram a conversar e compartilhar a sua vida, de como eles serviam e servem numa aldeia indígena remota no Pará há 37 anos. Há 37 anos, dedicando as suas vidas, criaram as suas 2 filhas, identificaram os fonemas daquela língua atípica, criaram um alfabeto, alfabetizaram os índios e traduziram quase todo o Novo Testamento e ensinam o Evangelho a essas pessoas. À medida que eles iam compartilhando as histórias de lutas, angústias e conquistas, o meu coração ficava tomado pela presença de Deus, porque as suas palavras destilavam a vida de Cristo e o amor pelo Evangelho. Depois, no almoço, quase 3 horas, junto com eles, ao me despedir do missionário Isaac, a missionária Shirley, pode colocar a foto, filho, já havia esquecido. Eu disse para eles: muito obrigado. Vocês abençoaram a minha vida através do exemplo. Vocês se tornaram uma inspiração e um exemplo a quem eu desejo seguir. Eu gostaria de que, com essas verdades em mentes, nós pudéssemos olhar para uma igreja. Na verdade, nós já estamos olhando para esta igreja há algumas semanas. E a semelhança desses missionários, era uma igreja exemplar. Era uma igreja que inspirou imitação para outras igrejas cristãs que existiram no seu entorno e que também uma igreja que pode e inspira exemplo a todos nós. Eu gostaria de, olhando para a carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, nós pudéssemos refletir acerca da alegria através do exemplo, ou no exemplo. Filipenses, capítulo de número 2. Diz a palavra de Deus:
Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenham cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações, nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me, e com todos vós me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Espero, porém, no Senhor Jesus mandar-vos Timóteo, o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação, porque ninguém tem de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio, e não o que é de Cristo Jesus. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo como filho ao Pai. E este, com efeito, é quem espero enviar tão logo tenha eu visto a minha situação. E estou persuadido no Senhor de que também eu mesmo brevemente irei. Julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado, meu irmão cooperador e companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades, visto que ele tinha saudades de todos vós e estava angustiado porque ouvistes que adoeceu. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vos alegreis, e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor com toda a alegria, e honrai sempre a homens como esse, visto que, por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte, e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Que Deus abençoe a sua palavra. Feche os seus olhos. Vamos orar uma vez mais. Peça a Deus para falar ao seu coração através da Escritura Sagrada. Pai, nós te adoramos porque o Senhor é digno de louvor. Aqui estamos nós, em culto ao Senhor. E neste momento em que nos debruçamos em Tua Palavra, suplicamos que o Teu Espírito
fale com clareza, com poder e autoridade aos nossos corações. Corações ansiosos por exemplos que possam nos inspirar. Ajuda-nos, Senhor, a descobrir a alegria que o Senhor tem através dos mesmos para os teus filhos. Nós te pedimos em nome e para a glória de Cristo Jesus. Amém. Aqueles que cultuaram ao Senhor nas últimas semanas estão bem familiarizados com esta carta maravilhosa, a carta da alegria. Em 13 ocasiões, em 13 momentos distintos, Paulo exorta aos crentes dessa igreja a se alegrarem no Senhor. Alegria não como um estado de espírito, em consequência de boas situações, mas a alegria como um fruto do Espírito gerado na vida daqueles que conhecem a Cristo. Vocês também se recordam que quando Paulo escreve essa carta, ele estava aprisionado em Roma, numa prisão domiciliar, e é daquelas cadeias, com aquelas cadeias, que ele encoraja a estes cristãos, que estavam sofrendo, preocupados com ele, a terem sempre alegria no Senhor. Ele demonstrou que eles poderiam ter alegria nas boas memórias do que viveram, poderiam ter alegria numa vida de intensa oração e súplica, deveriam desfrutar da alegria na comunhão dos santos e também alegria em saber que a providência de Deus governava cada detalhe da vida. Assim, eles não deveriam estar abatidos pelo fato de Paulo estar preso e não ter mais livre acesso a eles. Essa era uma igreja virtuosa, cheia de qualidades, mas não era perfeita, porque ainda era uma igreja militante, ainda estava lutando na terra, como nós lutamos. Algumas pessoas dizem: igreja é tudo igual. Não é verdade. As cartas que Paulo escreve nos deixam muito claro, e também as cartas de João em Apocalipse, que as igrejas elas são diferentes. Elas são formadas por pessoas ainda pecadoras, mas existem igrejas com um nível de espiritualidade mais elevado do que a outra. A igreja de Corinto era uma igreja extremamente problemática e difícil. Em comparação com Corinto, eis uma igreja extremamente virtuosa. Era a igreja em Filipos. Mas as virtudes que eles possuíam não os tornava perfeitos. E para que eles pudessem ter a alegria da modelagem e do exemplo, se fazia necessária uma primeira atitude. A alegria no exemplo começa quando nós buscamos genuína humildade. Aqueles crentes, para poderem desfrutar desta alegria no exemplo, eles precisavam desenvolver humildade em seus corações. Se os irmãos observarem o final do capítulo 1, dos versos 27 ao versículo de número 30, Paulo vai exortar aqueles crentes a viverem em unidade, terem unidade. Quando no verso 27 ele diz: olha, vivei acima de tudo, por modo digno do evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouçam no tocante a vós outros que estáis firmes num só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. As virtudes que esses irmãos possuíam em algum momento fez com que eles se tornassem vaidosos. Era um pecado que assediava a alma dos crentes de Filipos, o orgulho, a vaidade. Eles sabiam, assim como todos nós sabemos, as qualidades que nós possuímos ou as que nós não possuímos. Eles sabiam bem daquilo que eles já tinham alcançado, da generosidade que eles manifestavam, num coração empreendedor e missionário em ajudar Paulo a plantar a igreja em Tessalônica. Mas todas essas virtudes em algum momento foram inflando o coração desses crentes, de modo que eles começaram a se desentender uns com os outros. É quando a opinião de um prevalecia sobre a opinião do outro. E Paulo, então, para que eles desfrutem da alegria do exemplo, e não olhar apenas para dentro de si, não olharem como igreja em Filipos, talvez olhando para Corinto e dizendo: olha,
somos muito melhores que eles. Estamos bem, confortáveis. Corinto terá que remar muito para chegar ao nível de espiritualidade e empreendedorismo que nós estamos. Isso, nessa perspectiva, poderia deixá-los acomodados nas virtudes que eles já tinham. Mas Paulo os convida a olharem numa outra exortação, ou numa outra direção, quando ele aponta para Cristo. Já no início do capítulo 2, ele diz, olha, se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdia, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa. Paulo chamava então a unidade. Era um convite nessa sessão, se nós olharmos do verso 1 ao verso 4, Paulo os convida à unidade, à humildade e à solicitude. Mas eu gostaria de focar com os irmãos, principalmente quando ele os conclama à unidade, quando no versículo de número 3 ele declara, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros, o quê? Superiores a si mesmo. Quando Paulo diz, nada façais por partidarismo, a palavra original é eritheia, que traz a ideia de facção. Ele utiliza essa mesma palavra no capítulo 1 para descrever aqueles inimigos que tentavam suscitar ciúmes em seu coração. Paulo está dizendo, olha, vocês não podem ter brigas e divisões movidas por ideias mesquinhas, egoístas. O problema, irmãos, nesses crentes, não era um problema de ordem teológica. Quando você olha para o capítulo 3, você vai encontrar duas irmãs ali, uma chamada Evódia e outra Sintique, que estavam brigando. Aqui Paulo trata do problema de modo genérico. Adiante, no capítulo de número 4, não capítulo 3, ele vai tratar especificamente, identificando provavelmente líderes da igreja que estavam se desentendendo, não com uma base doutrinária, mas por uma questão de opinião, capricho, movida por sua própria vaidade, pensando que a sua opinião era superior, ou a sua ideia era superior à dos outros. É por isso que Paulo diz, olha, não façam nada por partidarismo, com um espírito faccioso, mas antes por humildade. E a palavra tapeinofrene, que ele usa para si mesmo lá em Atos, no capítulo 20, no versículo de número 19. É uma humildade diante de Deus, que leva à humildade em nossas relações interpessoais. Para que aqueles crentes pudessem, de fato, crescer, eles precisavam ter convicção de que eles ainda não eram plenos. Eles ainda não tinham alcançado a completude em sua santidade. Por mais maravilhosos que eles fossem, por mais virtuosos que fossem, eles ainda tinham limitações. É por isso que no capítulo 3, ele vai dizer, irmãos, eu não julgo ter alcançado ainda, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para as que estão adiante de mim. E ele repete essa mesma exortação, para que aqueles crentes tivessem plena consciência de que eles tinham muito a crescer. Todos nós aqui, irmãos, somos conscientes de quem nós somos em Cristo. Somos todos pecadores, temos potencial para pecar como qualquer pessoa aí fora, mas também já somos nova criatura em Cristo Jesus. E possuímos virtudes diversas, até pessoas descrentes possuem virtudes e qualidades como fruto daquilo que a teologia chama de graça comum. É a capacidade que Deus dá a pessoas descrentes de terem virtudes a ponto de nos maravilharmos com as tais. O problema
é quando nós começamos a acreditar que essas qualidades, virtudes, elas fluem do nosso próprio eu, ou elas são fruto da nossa própria capacidade. E o orgulho, irmãos, tenta a todos, crentes e descrentes. Essa igreja estava tentada a olhar para as virtudes que ela já possuía como sendo de propriedade deles. E isso começou a gerar desconforto relacional, porque eles não abriam mão da sua prerrogativa. Eu sei mais, a minha opinião é a melhor, a minha experiência é a mais profunda, portanto, a minha vontade, ela tem que prevalecer. Enquanto nós não reconhecermos que tudo que temos e somos é fruto da graça de Deus, que todo dom perfeito e toda boa dádiva vem do Pai das luzes, nós seremos fortes candidatos a um coração altivo, soberbo e, consequentemente, a vivermos no inferno relacional, porque ninguém suporta conviver bem com alguém que nunca está errado, com alguém que nunca aprende, com alguém que nunca aceita a opinião do outro. Será que nós realmente ouvimos as pessoas ao nosso redor? Ou impacientemente já bloqueamos e cortamos e dizemos, não é assim não, eu sei como é. Isso começa dentro de casa. E de fato, às vezes nós podemos ter tais virtudes e qualidades, mas nós sempre temos algo a crescer e a aprender, porque a vida cristã sempre é e sempre será uma troca, não importa quanto tempo você tenha ou o que você já tenha vivido. A igreja em Filipos precisava saber disso, que a alegria na modelagem só começa quando eu tenho a humildade de saber que eu ainda posso aprender e posso crescer. Uma segunda verdade que Paulo nos mostra acerca da alegria através do exemplo, é que esta alegria, irmãos, ela se estabelece quando nós conhecemos o padrão a ser seguido. Paulo, então, traz uma exortação geral, e depois da exortação geral, ele demonstra qual é o padrão de humildade. Não era a negação de virtudes, de que quando alguém lhe elogia e você, numa falsa modéstia, diz, não, mas eu não tenho isso não, sabendo que tem. Isso é falsa modéstia, é mentira, não. Era o reconhecimento das virtudes, mas com um outro propósito e com um outro foco, não em si mesmo, mas no próximo, priorizando tudo aquilo que se tem e é para o bem-estar de outrem. Paulo, então, estabelece o padrão. Eles poderiam provar desta alegria na modelagem quando eles firmassem os olhos naquele que era, é e sempre será modelo, Cristo Jesus. E daí nós nos deparamos com o texto mais rico de toda essa carta. Teologicamente falando, para alguns teólogos, eles afirmam que essa é a expressão mais gloriosa e bela acerca das obras de Deus na terra. A partir do versículo 5, quando é descrita a encarnação de Cristo, o que a teologia sistemática chama também de kenosis, o esvaziamento do Redentor. Quando ele diz no verso 5, tende em vós, vamos juntos, o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. MacArthur, ele declara acerca desse texto que a encarnação é o milagre central do cristianismo, a maior e mais maravilhosa realização que Deus já operou no mundo. Alguns estudiosos dizem que essa sentença ou esta parte da carta de Paulo era um hino cantado pela igreja primitiva
que enaltecia a encarnação. O porquê que é a expressão mais bela e gloriosa do amor de Deus? Porque ela fala exatamente daquilo que ele está exortando esses crentes a serem. Se eles eram virtuosos, eles deveriam reconhecer todas essas virtudes como dádivas de Deus para servirem uns aos outros e priorizarem o bem-estar uns dos outros. E agora eles apresentam o próprio Deus. A segunda pessoa da Trindade, o Filho, que habitava em glória eterna com o Pai, mas que no conselho divino, na eternidade, em sua sabedoria, decidiu, por escolha do Pai, mas também por sua livre escolha, deixar o seu trono de glória e se fazer carne, e se fazer homem, para assumir a forma de servo e receber em si toda a pena, e não apenas receber a pena, mas viver uma vida de plena obediência, para que nós pudéssemos ser chamados justos do Senhor. E Paulo então diz que ele assume a forma, e a palavra no original é a palavra morfe, quando ele diz que ele subsistindo em forma de Deus, e a palavra no original é a palavra morfe, que traz a ideia de essência. Em sua essência ele era Deus, e sempre foi Deus, mas ele assume a forma de homem, e aí Paulo utiliza uma outra palavra grega, esquema, que traz a ideia de uma forma externa. Essencialmente Cristo era Deus e continuou sendo Deus em toda a sua existência, nunca abriu mão de sua divindade. Mas o seu esquema, a sua forma externa, ela muda na encarnação, quando ele deixa de ser apenas um espírito infinito e passa a ter um corpo físico com as mesmas limitações que nós possuímos. William Barclay, ele explica bem essa diferença, ou esse entendimento da encarnação, quando ele declara que todos nós aqui, em nossa morfe, nós somos humanos, mas nós possuímos esquemas diferentes. Um bebê, no ventre, ele tem a morfe humana, mas ele tem um esquema de bebê. Um menino, um garoto, um jovem, um homem de meia idade, um ancião, eles possuem a morfe humana, mas são esquemas diferentes que mudam a cada ano. O esquema de Júnior não é o mesmo de 30 anos atrás, basta ele olhar na foto e vai perceber que ele tem um esquema diferente, talvez um rosto mais descaído pelos anos, mas isso não é um privilégio só seu, Júnior, todos aqueles aqui que estão envelhecendo podem ver isso. Mas a morfe, a essência é a mesma. Assim, Cristo ele continua sendo essencialmente Deus, mas assume a forma humana para cumprir o propósito do Senhor. A inferência natural é que Cristo se esvaziou de sua autoexistência na igualdade com Deus em alguns aspectos. No que seria então esse esvaziamento? Ele deixa de ter toda a glória da divindade? Não. Ele renunciou à sua relação favorável com a lei divina. Enquanto permanecia no céu, nenhuma carga de culpa estava sobre ele. Mas quando ele assume o esquema de homem, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Enquanto ele estava no céu e vem à terra, ele renuncia às suas riquezas. Sendo rico, ele se faz pobre. Quando ele diz, as raposas têm os seus covis, as aves do céu têm os seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar, reclinar a sua cabeça. Ele abre mão de toda a riqueza, ele renuncia à glória celestial. Foi por essa razão que ele, na noite, antes de ser crucificado, ele diz, Pai, glorifica-me com a glória que eu tinha junto a ti antes da fundação do mundo. Ele renuncia o seu livre exercício de autoridade. De fato, ele se tornou servo, aliás, servo.
embora sendo filho, aprendeu a obediência através das coisas que ele sofreu. Sendo assim, irmãos, sendo o detentor de toda a glória, ele decide voluntariamente vir à terra, abrir mão do uso desta glória para o seu próprio benefício, a fim de resgatar alguns pobres pecadores perdidos. É por isso que C.S. Lewis, no seu livro intitulado Milagres, existe um capítulo por título O Grande Milagre. E ele declara o seguinte: na história cristã, Deus desce para subir de novo. Ele desce das alturas do ser absoluto no tempo e no espaço, até a humanidade. Desce até as próprias raízes por ele criada ou criadas. Mas ele desce a fim de subir de novo e trazer com ele o mundo arruinado. Isso nos faz pensar num homem forte, abaixando-se cada vez mais, a fim de colocar-se debaixo de um enorme e complicado fardo. Ele precisa abaixar-se para levantar, quase desaparecendo sobre a carga, antes de endireitar incrivelmente as costas e seguir avante com toda a imensa massa balançando em seus ombros. Pode-se também pensar num mergulhador, primeiro se despindo, depois olhando para o ar e por fim atirando-se e desaparecendo, precipitando-se através da água verde cálida para aquela negra e fria, cada vez mais para baixo, sobre uma pressão sempre crescente, até chegar à região funérea de lodo, limo e decadência. A seguir, ele volta à cor e à luz com os pulmões quase arrebentando, até que surge à superfície, tendo nas mãos o objeto precioso, gotejando, que foi buscar lá embaixo. Na escuridão que se achava, também perdeu a sua cor. Por mais profunda, irmãos, teologicamente que essas verdades sejam, quando nós pensamos que o detentor de toda a glória, que criou este universo com dimensões inimagináveis pela palavra do seu poder, se torna um homem em um corpo de carne, em um esquema como o nosso, para viver a nossa justiça e sofrer a nossa culpa, abrindo mão do uso de todos os atributos, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Nós não podemos encontrar outro exemplo mais sublime de humildade. Por isso, a igreja deveria olhar para Cristo como este modelo a ser seguido, e entender que tudo aquilo que eles possuíam para a glória de Deus e para a bênção daqueles que estavam ao seu redor. Uma época de egos tão inflamados, onde os homens lutam avidamente por notoriedade, em tornar célebre o seu próprio nome, em construir o seu próprio império. Eles se frustram. Por quê? Porque existem tantos outros milhões de homens com um ego tão grande ou maior do que eles, se degladiando, pisando uns nos outros, traindo uns aos outros. Vivem sob um mundo de desconfiança, não encontram contentamento. Nós podemos encontrar contentamento no exemplo que Cristo nos deixou, que buscou em todo o tempo, não a sua própria vontade, mas a vontade do Pai em serviço aos outros. Quando nós compreendemos que existimos com este propósito, nós teremos uma vida de maior satisfação. Teremos uma vida menos centrada na nossa vontade, nos nossos caprichos, nos nossos planos, e vamos olhar mais ao redor e enxergarmos um próximo, e estenderemos as mãos. Mesmo que eles não tenham aquilo que nós temos, nós iremos entender que temos para poder servir e fazê-los crescer, porque o maior no reino é aquele que mais serve. Talvez esses crentes em Filipos pudessem dizer: tudo bem,
a alegria na modelagem, mas nós estamos falando de Cristo. Ele era 100% homem, mas também era 100% Deus. Nós somos pecadores ainda caídos, feitos da mesma natureza, e nunca atingiremos plenamente essa perfeição. Talvez nós devamos olhar apenas para Jesus, e esse é um jargão popular no evangelicalismo brasileiro. Quantos aqui já ouviram a seguinte expressão: olhe só para Jesus? Quantos já ouviram? Ela é equivocada, meu irmão. Paulo, depois de apontar a Cristo como modelo supremo de perfeição, ele demonstra a esses crentes que eles iriam descobrir alegria no exemplo de Cristo e de homens e mulheres piedosas. E daí nós descobrimos uma terceira e última verdade neste texto, neste capítulo. A alegria no exemplo se solidifica quando nós identificamos exemplos piedosos para seguirmos. Quando ele descreve o estado de humilhação e também de exaltação, que nós não temos tempo para descrever aqui, Paulo vai exortá-los uma vez mais a viverem unidos, a obedecerem, no versículo de número 12 e 13, quando ele diz: assim, pois, amados meus, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém muito mais na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Agora que vocês entenderam que o próprio Deus perfeito, pleno e glorioso, ele se esvazia do uso dos seus atributos para servir aos outros, agora vocês entendem, vocês precisam crescer também e desenvolver a vossa salvação. Não faz sentido você ser crente há 10 anos, há 20 anos, há 30 anos, há 40 anos e continuar a mesma pessoa, com os mesmos vícios, com as mesmas atitudes, a ponto de que quando alguém diz: olha, pastor Tiago, e já trazem, talvez não uma inclinação pecaminosa, mas uma característica comportamental contínua, que marca a vida de pessoas que não conhecem a Cristo. Eles precisavam crescer e desenvolver. Para isso, eles encontrariam forças olhando para Cristo como modelo de perfeição, mas olhando também para homens piedosos. E a quem Paulo apresenta, mesmo sendo ele o maior de todos os pecadores, ele apresenta 3 homens, irmãos. Este é o padrão do nosso serviço espiritual. Ele apresenta 3 homens que buscavam com toda paixão seguirem os passos de humildade do nosso Cristo. No versículo de número 16, ele diz, capítulo 2: preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Olha que interessante. Paulo está falando do desenvolvimento da salvação, ele está exortando a questões práticas e agora ele decide colocar um pouco de exemplo. Ele decide colocar modelagem, e não é assim que nós fazemos desde pequeno, quando falamos para os nossos filhos o que eles devem fazer, e nós fazemos junto com eles para que eles aprendam nos observando. Foi assim que o próprio Cristo fez com os discípulos durante 3 anos, ele não apenas verbaliza as verdades, mas ele demonstra. E agora Paulo chama a atenção daqueles crentes e diz: olhem para mim, ainda que eu esteja, entretanto, mesmo que eu seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé. E aqui é importante para nós que vivemos nessa época, nos lembrarmos que nesse período os sacrifícios litúrgicos eram comuns, não apenas entre os judeus, mas entre vários povos pagãos. Eles sacrificavam animais
pela culpa dos seus pecados, mas também sacrificavam animais como uma oferta agradável às suas divindades. E é exatamente essa figura que Paulo ele se utiliza de um animal que estava sobre um altar sendo sacrificado como uma oferenda à divindade. Mas existia ainda um outro tipo de sacrifício, que era o de libação, ou sacrifício de bebida. Enquanto esses animais eram mortos e estavam sendo queimados, em alguns povos eles derramavam água sobre aquele animal que estava sendo queimado, ou mel, ou vinho, mais comumente vinho. E quando eles jogavam aquele vinho sobre o animal que já estava sendo queimado, aquele vinho evaporava, e aquela fumaça subia como um aroma agradável às narinas da divindade. Era essa a ideia de uma oferta de libação. É exatamente esta ideia muito comum naqueles dias que Paulo se utiliza para falar da sua vida. E diz: olha, eu fui açoitado, eu passei por naufrágios, eu passei por perigos, por roubadores, agora eu estou preso, mas não há motivo de lamúria. Tudo isso que eu estou vivendo é uma oferta de bebida derramada com um aroma agradável a Deus. Paulo reconhecia que tudo aquilo que ele passava para o bem dos eleitos. Ele mesmo havia declarado: tudo suporto por amor aos eleitos, tudo suporto pelos escolhidos. Em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que cumpra a carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus. Alguém poderia então em Filipos dizer: mas era Paulo, não vale. Ele encontrou com Jesus na estrada de Damasco, já pensou? Martinho andando na estrada e Jesus aparecer na sua frente. Que experiência gloriosa. Ele teve um encontro pessoal com Cristo, até eu teria um nível de comprometimento tão grande. Apóstolo Paulo. Paulo então deixa um nível de exemplo do apostolado e cita um simples pastor como modelagem. Se você observar o versículo 19 do capítulo 2, ele vai declarar: espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo, o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Vamos juntos, o 20? Porque a ninguém tenho de igual sentimento que, sinceramente, cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo, como um filho ao Pai. Olha que coisa gloriosa, irmãos. Um jovem pastor deveria ter entre 38 a 40 anos, segundo os comentaristas. Ele diz: olha, eu espero em breve enviar-vos Timóteo. Para o quê? O mais breve possível, para que eu me sinta animado ouvindo notícias de como vocês, filipenses, estão. Paulo não estava preocupado se ele estava preso, ele estava preocupado com o bem-estar da igreja. Olha que coisa interessante, quando nós descobrimos a alegria em não priorizar os nossos problemas, mas o bem-estar dos outros, porque por maior que seja o seu problema, meu irmão, existe tanta gente sofrendo muito mais do que você. Quer um exemplo? Vá visitar o Hospital do Câncer, passe uma tarde ali. No dia que você estiver revoltado com a vida, reclamando, tire uma horinha de licença, procure o pastor da sua igreja, se é aqui ou em qualquer lugar, ou um capelão, diz: eu quero fazer umas 5 visitas. Eu tenho certeza que você vai sair dali dizendo: Senhor, eu te louvo pela vida que tenho. Paulo estava preocupado com o bem-estar daqueles que estavam soltos, e aí ele diz: olha, eu espero enviar Timóteo. Não é para que vocês saibam de mim, é para que eu saiba como vocês estão. E aí ele diz: olha, eu não tenho ninguém como ele. Timóteo é singular. E quando nós lemos a biografia de Timóteo, em todos os livros, desde Atos até as cartas, nós encontramos que desde a sua infância ele foi um garoto que foi modelo, que inspirou a muitos,
que cresceu aos pés de Eunice e Lloyd, sua avó, sua mãe, ou sua mãe, sua avó, e que desenvolveu uma espiritualidade tão exemplar, a ponto de abençoar todos que estavam ao seu redor. Paulo está dizendo, olha, cresçam e aprendam humildade com Timóteo, que é um jovem extraordinário, mas que não prioriza os seus interesses. E Paulo faz um contraste, ele diz, olha, porque cada um busca o que é do seu próprio interesse. Portanto, egoísmo não era uma característica singular daquela época, é desde o Éden, desde que o homem caiu, ele é predominantemente egoísta e vaidoso. Mas Deus deixa nessa terra alguns poucos bons exemplos para nós olharmos e dizermos, eu quero ser como Jesus, mas eu também quero ser como Paulo, eu também quero ser como Timóteo. Talvez alguém em Filipos diria, mas aí não vale. Quem foi o mentor de Timóteo? Quem foi o discipulador dele? Apóstolo Paulo. Até eu, se tivesse sido mentoreado por Paulo, eu seria extraordinário, eu seria brilhante. E daí ele decide citar um outro, um diácono, por um nome estranho. Tenho certeza que ninguém vai escolher, nem para o filho, nem para o neto, esse nome. Epafrodito. Apesar de um nome tão estranho, era um homem fantástico. Veja o que Paulo diz no verso 25. Julguei todavia necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado meu irmão e cooperador e companheiro de lutas, por outro vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades, visto que ele tinha saudade de todos vós e estava angustiado, porque ouviste que adoeceu, com efeito adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vos alegreis, e eu tenha menos tristeza. Vamos juntos, o 29. Recebei-o, pois, no Senhor, com toda alegria, e honrai sempre a homens como este. Olha que coisa fantástica, irmãos. Era um diácono da igreja de Filipos, que poderia estar cuidando da sua vida, que não era apóstolo, que não foi chamado por Jesus, que não escreveu metade dos livros do Novo Testamento, que não era um jovem pastor como Timóteo, que não foi mentoreado por Paulo, que não teve uma exposição tão profunda a verdades do Evangelho. Era um diácono. Mas era um diácono que teve um encontro verdadeiro com Cristo Jesus. Porque no reino de Deus não há posição de superioridade. Não existe hierarquia no serviço cristão, como se os pastores e ministros fossem um cargo mais elevado e sublime do que presbíteros, e presbíteros mais elevados do que diáconos, e diáconos mais elevados do que aqueles que servem nos bastidores. Não, todos nós somos servos de orelha furada, servimos ao reino de Deus em funções diferentes, com o mesmo valor diante do Pai, e podemos ser exemplo a despeito da função que nós exercemos. Quer no púlpito, quer nos lugares mais ocultos dessa igreja, você pode modelar e ser exemplo para outras pessoas. Ele disse, olhem para Epafrodito. Ele toma a oferta que os crentes de Filipos reúnem, leva em Roma, no caminho, ele adoece, quase morre, não lutando pelo seu diploma, não lutando pelo seu concurso público, mas lutando pelo bem-estar de um apóstolo que estava preso e não tinha o que comer. Ele adoece, quase morre, e estando ali na prisão domiciliar com Paulo, ele estava preocupado em voltar, mas ele estava preocupado não por causa do seu próprio bem-estar, ele estava preocupado porque ele sabia que os crentes de Filipos estavam preocupados com ele.
Vocês percebem, irmãos, a modelagem da humildade? O tempo todo Paulo está sendo intencional e dizendo, olha, vocês podem crescer e viverem uma vida de alegria, quando vocês baixarem um pouquinho, entenderem que todas essas virtudes que vocês têm, são dádivas de Deus, porque o próprio Cristo desce do seu trono de glória, e movido por uma paixão, Ele não utiliza dos seus atributos para o seu bem-estar, e Paulo diz, olhem para mim, tudo aquilo que recebi do Senhor, cidadão romano, um homem extremamente culto, com tantas qualidades, mas que colocou tudo isso em serviço dos outros. Olhem para Timóteo, que busca o interesse de vocês e não dele. Olhe para Epafrodito, que quase morreu cuidando de mim e agora quer voltar preocupado com vocês. Dessa maneira, vocês desfrutarão de alegria. É por isso que ele reafirma no verso 28, dizendo, por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que vendo novamente, vos alegreis, e eu tenha menos tristeza. Essa alegria, irmãos, do exemplo que inspira, que Deus nos convida a ter. F.B. Meyer, um dos grandes comentaristas, ele diz que as pessoas que fazem diferença no mundo, não são as pessoas ordinárias, que vivem para si, mas são as pessoas com paixão e zelo. E aqui nós encontramos 3 homens com uma paixão em desenvolver a salvação com temor e tremor, e uma paixão que priorizava sempre o bem-estar de outrem. Esse mesmo F.B. Meyer, um grande pregador inglês, que serviu ao Senhor com tanta dedicação e fidelidade no seu ministério, formado na Universidade de Londres, morreu em 1929, com 82 anos, ainda pregava a palavra com fidelidade e cuidava do rebanho que Deus o confiou. Conhecido já em todo o mundo protestante, principalmente nos Estados Unidos, com livros publicados, ele foi indagado aos 82 anos, se ele pudesse resumir a sua vida em 1 ou 2 declarações, o que ele diria? E ele então, já envelhecido, sorridente, ele disse, eu tenho apenas uma ambição, a de ser um menino dos recados de Deus. Essa tem sido a minha ambição. O que lhe move? Quem lhe inspira? Feche seus olhos por um instante. Eu queria que você refletisse nessa pergunta. Quem tem sido, de fato, a sua inspiração nesses últimos tempos? Para quem você olha e diz, eu quero seguir esses passos. Se é a Cristo, louvado seja Deus. Permaneça com os olhos fitos nele. Mas saiba, ainda existe nessa terra homens e mulheres piedosos que podem nos abençoar, como os missionários Isaac e Shirley, que impactaram o meu coração. Existem pessoas que Deus quer usar em momentos diferentes da vida, para que sirvam de inspiração para você, e para que você sinta a alegria que vem de Deus, em reconhecer que nós não somos ainda o que deveríamos ser, e que devemos prosseguir para o alvo que é Cristo, e para os poucos exemplos piedosos. Eu sei que a decepção na caminhada pode ter ferido o seu coração, meu irmão, a ponto de você dizer como Elias disse, num tempo em que a corrupção tomou o culto de Israel,
e a nação adorava a Baal. E ele disse: Senhor, eu estou sozinho, todos se desviaram. Mas o Senhor disse àquele profeta desapontado: eu ainda reservei 7.000 homens que não dobraram os joelhos a Baal. Ainda existem apóstolos, no uso figurado da palavra, Paulo, pastores Timóteo, diáconos Epafroditos, ou mulheres como Dorcas, piedosa, cheia de boas obras, que inspirou a tantas. Peça a Deus para colocar pessoas assim no seu caminho, e se permita crescer e aprender com outros. Feche os seus olhos agora, faça essa oração ao Senhor. Maravilhoso Deus, em Tua presença, Senhor, nós estamos e clamamos que a verdade da Tua palavra encontre morada em nossos corações e que nós possamos, Senhor, encontrar a alegria no exemplo. Eu tenho certeza que existem tantos aqui que podem estar feridos, decepcionados, desestimulados, que eles encontrem força no Senhor, o bálsamo que vem de Ti, que sara as feridas da alma, as dores da decepção. Ou quem sabe outros que estão tão envaidecidos e cheios de si, que não encontram espaço para crescer. Ó Deus, livra-nos da soberba que precede a ruína e a altivez de espírito. Ajuda-nos a olharmos para o Teu exemplo, que sendo o detentor de toda a glória, não usou esta glória em benefício próprio, mas, ó Deus, abriu mão para o resgate de muitos. Ajuda-nos, Senhor, a olharmos para exemplos piedosos que o Senhor coloca ao nosso redor. Ajuda-nos, Senhor. Fortalece a Tua igreja. Ajuda-nos a ter a alegria na modelagem. Nós Te pedimos isso em nome e para a glória de Cristo Jesus. Amém.